ou vamos fugir à regra. Recebemos o nosso comentador residente, Dr. António Frangulos, aqui em saúde. Muito boa noite, Dr. António Frangulos. Muito boa noite, obrigado mais uma vez. Pois, os residentes de Manica e da Beira não pagaram para o susto, como só ia dizer, com este sismo, que graças não teve, portanto, grandes repercussões ou consequências. Costuma-se dizer que é a taxa da vizinhança. Exato. O sismo parece que verificou-se qualquer coisa como 250 km dentro do Zimbábue, portanto, tivemos simplesmente algumas réstias. Pois bem, vamos olhar, portanto, para o primeiro tema, que é, portanto, relativo ao diálogo político e também descentralização de poderes. Eu gostava de ouvir o seu comentário, Dr. António Frangulos, esta semana, junto à Comissão Mista do Diálogo, o Movimento Democrático de Moçambique e também, portanto, o académico alemão apresentaram, portanto, uma proposta sobre a descentralização de poderes em Moçambique e que foi, segundo eles, bem acolhida pela Comissão Mista. Como é que olha, portanto, para esta abertura, depois de alguma relutância, diga-se, dos dois principais partidos no cenário político nacional, a Frelimo e a Renamo, não quererem, portanto, a intromissão, se quisermos, do MDM no processo de debate, do diálogo político, e agora abriram portas, ouviram. Como é que olha, portanto, para esta abertura primeiro e depois também, portanto, a proposta que foi apresentada, quer pelo académico alemão e assim como, portanto, pelo MDM? Bom, em primeiro lugar, eu devo dizer que o mérito vai todo ele para os mediadores, porque por aquilo que nós conhecemos, né, esta tendência de bipolarizar politicamente Moçambique é uma tendência já enraizada. Nós ouvimos até o deputado Muxanga a dizer peremptoriamente que aquilo era um assunto só da Frelimo e da Renamo, o que de facto denota um certo totalitarismo, não é, da parte ou dele, se é uma opinião pessoal, mas creio que não é uma opinião pessoal, é uma opinião do partido. Se assim o é, eu acho que até é bastante negativo, porque não difere que aquilo que diz combater. Para dizer que o mérito vai todo ele para os mediadores, porque tivesse sido uma conversa a dois, logicamente que nem o MDM, nem nenhuma outra força ou organização de pressão poderia lá propor qualquer que fosse a coisa. E dizer que não foi simplesmente uma proposta de descentralização, por aquilo que eu sei, é que foi uma proposta de alteração da Constituição, onde enfoca, portanto, o tema descentralização. Pois. E em termos de avaliação, como é que pode ser vista, portanto, esta abertura? Para outras correntes de opinião, outras forças políticas e sociais manifestarem e esgrimirem-se também, portanto, num assunto que é um assunto de interesse nacional. E eu queria dizer que é muito positivo. É muito positivo e, infelizmente, não tenho outra expressão a utilizar, senão o próprio slogan até do MDM, que é Moçambique é para todos, todos cabemos neste Moçambique. Emprestando até uma canção, creio que foi interpretada pelo Goroane, e a letra creio que foi do escritor Mia Couto, não é? Não é preciso empurrar, todos cabemos dentro deste Moçambique. E são bem-vindas todas as contribuições, quer dizer, esta seria até a melhor filosofia, não é? Todas são bem-vindas, porque no fim do dia o que se pretende é um resultado que seja favorável tanto para a paz, uma paz duradoura, tanto para o desenvolvimento deste país, que se quer muito mais desenvolvido que o até agora conseguido. Pois, a proposta avançada pelo MDM, que tem a ver com a revisão da Constituição e os pontos alavancados, portanto, também nesta mesma proposta ou nesta apresentação junto à Comissão Mista, parecem ser, de facto, aspectos incontornáveis para que se alcance o entendimento, a mesa, portanto, do diálogo, e mais do que isso,
para que haja esse entender definitivo entre os moçambicanos? É uma contribuição, porque ao fim e ao cabo, nós, se estivermos atentos, havemos de ver que a nossa tensão, a nossa guerra, não é mais do que uma consequência tanto de uma Constituição feita, como dizia um professor meu de Ciência Política e Direito Constitucional, que a nossa Constituição era um fato feito à medida, não é, do cliente. E por causa disso mesmo, ali encontramos uma Constituição que tem uma primazia, não é, nos interesses político-partidários. E assim sendo, porque nunca, em nenhuma parte do mundo, algum partido conseguiu ser abrangente a todo o território em termos de culturas e interesses, encontramos uma Constituição que põe interesses de muitos grupos de cidadãos de fora. E esta exclusão é que mais tarde ou mais cedo acaba gerando estes conflitos, não é? Ela em si, a Constituição, encerra uma bolsa, digamos, de conflitos dentro do mesmo país. Daí que é toda uma necessidade de se dar contribuições no sentido de mitigar, porque mais corajosamente seria uma volta a 360 graus, aquilo que diria, não quero adiantar a carroça em frente dos bois, porque é um tema que vamos mexer hoje, mas aquilo que o Teodato Onuana disse, que foi um redizer do que a Graça Machel disse, por outras palavras. Portanto, nós temos que encontrar uma forma corajosa de tomar uma decisão, de modo a dissipar, uma vez por todas, toda a fonte dos conflitos. Pois, e curiosamente, fez menção, portanto, a doutora Graça Machel, e eu dizia curiosamente, ela fez alusão há sensivelmente uma semana sobre essa necessidade de desbipolarizar portanto, o debate político no país e abrir-se para outras correntes de opinião, partidos políticos, portanto, organizações da sociedade civil e por aí afora. E uma semana depois há esta sensibilidade por parte dos mediadores, há esta abertura e este. Julga que as palavras dela terão também incomodado um bocado, ou em que medida, portanto, quer, portanto, a Frelimo, quer, portanto, digo a Frelimo porque a Frelimo é que está a governar, sim, sim, quer a Renamo e também aos próprios mediadores. Não restam dúvidas, eu até disse bem aqui, eu peço perdão a disse aqui que, logicamente, que há de ter incomodado uma ala proeminente dentro do partido Frelimo. Uma ala porque eu acredito que as palavras dela não caíram numa rocha, não é? Como que uma semente. Porque dentro da própria Frelimo, as palavras dela têm sim uma grande massa que é apologista das suas próprias posições. Aliás, essas posições não são só dela, são de muita gente lá dentro. E divide-se assim a Frelimo em duas correntes. Uma corrente que a gente chama conservadora ou ala dura e a outra corrente que é moderada, desculpe. Uma corrente moderada que é aquela que procura ver as coisas com o olho de ver, um olho racional e olhando para o país real, para a sociedade real que se tem. Porque aqui há um certo... uma certa cegueira política, eu dizia isto numa outra altura, em que nós continuamos a pensar ou a ver o que nem existe, que nós quando cantamos, toda a sociedade dança a nossa música. E isto está completamente ultrapassado nos dias que correm. Já houve um tempo, e eu digo isto sem qualquer
pestanejar. Já houve um tempo em que todos nós, nem que fosse por um segundo, fomos da Frelimo, não é? Quem era vivo em 74, quando a Frelimo cá chegou, toda a gente. Mas isto foi uma emoção, foi um sol que não durou muito tempo, porque logo a seguir nós víamos, em 76, já havia, portanto, problemas que depois dariam com o conflito que durou 16 anos, e nós não podemos dizer que aquele grupo não representava ninguém, porque ao fim e ao cabo, se não representava ninguém, não teria ninguém para abraçar aquela causa. Portanto, é verdade que a Frelimo ainda continua com esta maneira de ver as coisas, e infelizmente, por aquilo que eu ouvi do porta-voz, o deputado Muxanga, se também é essa maneira de ver da RNAM, então ou estamos mal, ou então temos que repensar muito bem a nossa realidade, porque Moçambique não pode ser de um grupo, nem de grupos de pessoas, tem que ser de todos, e para tanto é preciso que haja uma plataforma em que todos caibam as suas opiniões, as suas contribuições, para que isto vá para frente. Pois, gostava de convidá-lo agora a comentar um bocado, portanto, sobre esta palestra do Dr. Teodato Unguana, que defendeu, portanto, reformas no atual sistema de governação. Que leituras é que fez, portanto, as palavras, ou que faz as palavras de Teodato Unguana? Bom, a mim, o contrário é que haveria de me surpreender, porque o Teodato Unguana já há muito que ele rompeu o discurso politicamente correto. Mesmo quando deputado, nós lembramos das suas intervenções muito consistentes, muito consentâneas, um discurso racional, um discurso acadêmico. E com ele contam-se outros ícones da nossa praça, quais sejam, sem publicidade nenhuma, Dr. Rui Baltazar, a própria doutora Graça Machel, Dr. Oscar Monteiro, o Dr. Jorge Rebelo. Para não arriscar muito, nós encontramos ícones lá dentro, não é? Sem falar dos especificamente acadêmicos, cujo discurso, quando não é acadêmico, nós ficamos até certo ponto, digamos que, aflitos, né? Ou tristes, vamos lá, porque de quando em vez há uma escorregadela de algum acadêmico e sai-se com alguns pronunciamentos não muito coisa. Então, o doutor Teodato Unguana foi igual a si mesmo, e ele disse uma coisa que eu volto a repetir, aquela questão da nossa Constituição, que a nossa Constituição é um semipresidencialismo atípico, pois, que quase se assemelha aos semipresidencialismos da América Latina, à exceção do Brasil, fugindo ao semipresidencialista de caráter, portanto, francês, né? de matriz francesa, e ele diz que nós temos que encontrar uma coragem para poder dizer as coisas como elas devem ser ditas. Porque nós encontramos, por exemplo, exercícios intelectuais do estilo: temos que diminuir os poderes do presidente de nomear os tribunais, os presidentes dos tribunais, o Procurador-Geral da República, os reitores e tudo mais. E não vamos ao fundo da coisa, ao âmago da questão. E a questão está exatamente no sistema de governação. Ou rompemos com o sistema, ou não continuamos a dar a volta à rotunda. Quer dizer, nós temos um semipresidencialismo que, entretanto, o primeiro-ministro não é verdadeiro chefe do governo. Né? O presidente da República é chefe do governo, chefe de todas outros órgãos, e isto
próprio do presidencialismo, quando nós estamos no semipresidencialismo. Daí que nós, se fizéssemos uma ruptura profunda, eu penso que haveríamos de resolver uma série de questões. Daí que nós encontramos estas tensões que até estão a levar-nos para aquilo que nós nunca tínhamos pensado tão já. Porque esta questão de descentralização ao estilo que vem, é só ficarmos à espera o que é que isto vai dar. Mas uma convulsão jurídico-política não é de faltar, porque não temos muita tradição, muita cultura de um sistema idêntico. Mas tudo isso porque nós não temos aquela coragem que a própria Graça Machel, também numa outra palestra, creio que nas relações internacionais, dizia que nós temos que ganhar coragem e fazer coisas. Já ontem nós tínhamos a desculpa do apartheid, tínhamos a desculpa do racismo da Rodésia, mas hoje esses sistemas já desapareceram. E nós continuamos com os mesmos problemas, dizia a Graça Machel. Então, isso é sinal de que, afinal de contas, há qualquer coisa que nós não temos a coragem suficiente de dizer para depois dar passo. Pois, quando figuras como a Graça Machel, Teodato Unguana, portanto, o Dr. Rebelo, o Dr. Monteiro, saltam portanto, à luz e exigem, portanto, diga-se e entenda-se o termo exigem mudanças no sistema de governação. O que é que podemos perceber? Que as coisas estão mal? Não, que estejam tão mal assim. Pois. Não, porque não teríamos nenhum. O que acontece é que nós podemos ver que, afinal de contas, dentro da própria Frelimo, encontramos pessoas que têm, portanto, uma racionalidade para poder ver as coisas como devem ser vistas. Todavia, se as suas ideias não vingam, significa que essa gente, por mais que um dia tenha tido um certo peso, um certo poder, agora esse poder já lhes foge. Os que têm esse poder são os que não compartilham com aquelas opiniões, que até são aquelas que haveriam de moralizar a Frelimo. Porque nós não podemos pensar, quer dizer, um reducionismo até, digamos que, perigoso, pensar que todos eles não prestam. Não. Nós temos que acreditar que lá dentro ainda há uma massa moral, mas que infelizmente não tem, digamos, força suficiente para fazer vingar as suas ideias muito bem claras, muito bem racionais e muito bem morais. A serem seguidas, a serem ouvidas as propostas avançadas, portanto, reformas avançadas pelo Dr. Teodato Unguana, que dinâmicas é que poderiam produzir, portanto, o sistema de governação no nosso país? Seria uma dinâmica nova e em prol do desenvolvimento e em prol também de uma dissipação quase que total, para não dizer absoluto, porque o absoluto pertence ao absoluto, de todas as tensões que nós temos. Porque, afinal de contas, uma democracia é uma democracia com justiça, é uma democracia com a primazia do cumprimento da lei. E nós temos que olhar, pelo menos como matriz, o discurso do presidente será sempre referido, da tomada de posse, como aquilo que se pretende num país que se pretende de justiça social. Mas acontece que, passa o pleonasmo, o que está a acontecer é exatamente ao contrário, quer dizer, pondo o discurso ao contrário, ao avesso. Então, se de facto nós pudéssemos dar um passo em frente no sentido de romper com o sistema, o que nós teríamos era um país a dar passos, digamos, gigantescos, a calçar as botas das 7 léguas, como sou dizer, para dar aqueles passos como se estivéssemos na Lua. Pois, Dr. António Frangulo, já as democracias, os países africanos, regra geral, têm sido
relutantes, chamaríamos relutantes em proceder, portanto, às mudanças, ou então têm sido algo tímidos em, portanto, olhar para estas mudanças como algo que pode efetivamente ajudar para o processo de consolidação dos seus governos, das suas democracias, dos seus, enfim. Bom, não são democracias africanas, é democracias na África, né? Não a democracia dos países africanos. A democracia é a mesma, essa que nós tentamos adotá-la é a democracia ocidental. O que acontece é que nos países africanos não está a ter assim muita aceitabilidade nas pessoas que assumem o poder, porque nós ainda temos muitas amarras, não é? Isto é um problema sociológico. Ainda não rompemos com uma série de preconceitos, com uma série de referências, não é? Até da governação que nós vimos quando nascemos, quando crescemos. Eu estou a lembrar-me até a alguns políticos a dizer: não, este sistema de democracia não funciona entre nós em África, não devia haver limitação dos mandatos, não deviam ser 5 anos, deviam ser 7, quando há países que são 4 anos o mandato, e não 5. Mas há quem consegue dizer, ou consegue ver, que mesmo assim não deviam ser 5 anos, deviam ser 7 anos. E não deviam ser 2 mandatos, deviam ser 3 ou 4. 7 vezes 4, 28 anos. Pronto, mas nós conseguimos... quem fica esses 28 anos ainda considera pouco e que quer mais, não? Sim, mas, quer dizer, o poder corrompe, o poder, quer dizer, vicia, e a pessoa já não quer lá sair e não consegue, não só cega, a pessoa não consegue ver que já esgotou toda a inteligência para poder dar alguma coisa ao seu povo, mas teme em continuar, até se lhe empurrar da cadeira, como nós estamos a ver aqui no país vizinho e irmão, o Zimbábue. Quer dizer, é uma autêntica vergonha, não tem outro nome. Quer dizer, não quer sair, ainda se estivesse a fazer boa coisa. Agora são os que lhe rodeiam que já se viraram contra ele, mas ele continua a pensar que ele é o Deus daquele país, ele é que é o Senhor Todo-Poderoso, ele é a lei, ele é o Estado. L'État c'est moi, les lois c'est moi. Quer dizer, é ele a lei, é ele o Estado. Não há democracia aí, é uma ditadura. Dr. António Frangulos, seguimos agora, olhamos para a chegada da equipa do FMI a Maputo, para essa auditoria junto também à Procuradoria-Geral da República. O que é que lhe sugere, portanto, dizer relativamente a esta chegada a esta equipe e depois também, portanto, do Presidente da República ter estado nos Estados Unidos da América a fazer aquilo que ele muito apelida de diplomacia económica para poder convencer as instituições de Bretton Woods a voltarem, portanto, a injetar, diga-se, valores para a nossa economia? Bom, as vozes são dissonantes relativamente a esta questão da diplomacia económica. Só ir por aí, nos bastidores, que conseguimos uma grande vitória. Mas eu não vejo nada que não tenha sido o que o dono do dinheiro disse, que queria. Porque o regime geral das instituições de crédito e sociedades financeiras preconiza que o regulador pode exigir, depende da vontade dele, por isso pode exigir, não é negociar, não é pedir. É assim que nós vimos, entraram 30 minutos e estavam a sair. Aquilo, de certeza, foi simplesmente para comunicar que a posição
intrépida é esta. E é aquilo que nós vimos. A realização de uma auditoria especial. Portanto, existe a auditoria financeira, de rotina normal, portanto, para a supervisão às contas, que visa verificar o cumprimento rigoroso das regras do procedimento bancário, financeiro, etc, etc. E existe esta auditoria, não é? Especial, que se chama auditoria forense, quando se suspeita existir uma fraude. E aqui não se trata de negociar nada, trata-se de exigir que tem que acontecer isto. A não acontecer, as consequências são estas. Portanto, para o caso concreto de Moçambique, o FMI vai colocar, portanto, ou exigiu que houvesse certo caminho, certo procedimento a seguir e que, portanto, o Estado moçambicano deve simplesmente cumprir com aquilo que são as exigências do FMI. É que a exigência é a realização da auditoria, número 1. 2, por uma entidade independente, não é? Por ser designada. Quer dizer, não vejo onde é que está a vitória na diplomacia. São as regras, não só do FMI. O FMI é uma instituição financeira como um banco normal. Você está a dever ao banco. Tem regras próprias que tem que cumprir. O banco vai por cima de ti e não vai inventar regras. Só vai te ler as regras que existem, que, aliás, antes de te conceder os créditos, e, logicamente, que já devia te ter dado para ler. E só se limita a exigir que aconteça. Caso contrário, nem que tenha que recorrer aos tribunais. Estou a dar o exemplo de um cliente normal de um banco comercial dentro do país. Neste caso concreto, trata-se de uma instituição que se chama FMI. Tem umas regras similares, mas do nível internacional, como uma instituição internacional. Pois, a nomeação do Dr. Zandamela, portanto, para o cargo de Governador do Banco Central, vai ajudar, em alguma medida, portanto, o FMI a fazer, portanto, a tornar os mecanismos de auditoria, se quisermos, mais flexíveis, mais dinâmicos, até porque ele conhece muitíssimo bem as normas e os preceitos desta instituição. Sim, sim, eu penso que ele vai servir de um persuasor, vai servir de um liame entre as duas partes. Do outro lado, descansados porque temos alguém em quem confiar, em quem persuadir, que isto tem que ser assim. Porque nós encontramos alguns poderosos, não é? Aqui dentro do país, não é? Que se limitam a emitir opiniões, não é? Como é que eu vou dizer, irresponsáveis. Não, porque não tem que vir uma instituição de fora para vir vasculhar as nossas contas soberanas. Não. Então, eu creio que um governador do banco e outros, mas o governador do banco, acima de tudo, por ser até uma pessoa que trabalhou na instituição cerca de 30 anos, eu creio que é o interlocutor mais válido. Vai dizer, meus amigos, sim, é isto. A última palavra, claro, que cabe a nós. Somos soberanos de dizer a última palavra. Mas as consequências são estas. Se nós aceitarmos ir por esta via, as consequências são estas. Eu creio que isto vai ajudar bastante, inclusivamente até a baixar, não é? A baixar a voz, porque grita-se muito bem alto com esta história de soberania. Não se tem soberania quando não se tem dinheiro, quando você vai buscar o dinheiro do dono. Por isso mesmo, o governador do banco é uma mais-valia dentro do país, porque vai ter este papel quase que de facilitador, não é? Das duas partes. Esta auditoria abre espaço para que se mude o cenário, que possa saltar questões concretas, efetivas, relativamente, portanto, à contração destas dívidas ocultas, ao esclarecimento e também, acima de tudo, os nomes
dos contratores desta dívida, para que caminhos é que foram, portanto, aplicados estes valores, todas aquelas questões que são levantadas um pouco por todo o lado e que não tiveram qualquer resposta objetiva até esta altura. A auditoria tem vários objetivos, mas interessa-nos um e até o primeiro dos objetivos: identificar e demonstrar, não é, a fraude perpetrada pelo crime. Ora, aqui nós encontramos uma fraude que tem vários contornos, e a auditoria vai servir exatamente para poder identificar e demonstrar, independentemente do que vai acontecer à frente. Claro que a responsabilização não fica de fora, mas primeiro, para não dizer que estamos a ser vítimas e não sei o que mais. E a auditoria é uma atividade multidisciplinar. Até engenheiros entram, informáticos, engenheiros, experts de informação, né? Da justiça, da polícia, todos eles com este mesmo desiderato de identificar e demonstrar a fraude com A mais B. Ok? Então, nós vimos que durante este tempo toda a gritaria era exatamente para evitar isto. Okay. Porque até agora o que nós sabemos é que se fez umas dívidas escondidamente, com violação à Constituição, tudo mais. Mas e depois? Os dinheiros, quais os caminhos que tomaram? Foram caminhos tortuosos ou caminhos retos? Então, a auditoria vai trazer, e todo o medo é este. É por isso mesmo que, depois do comunicado do Fundo Monetário, a semana passada, nós começamos a ver o desdobramento daqueles G40 explícitos e implícitos. Ah, não, porque isto aqui foi uma traição, quase que disseram isso, foi uma traição. Mas que traição? A maior traição é exatamente as dívidas escondidas, nas circunstâncias em que foram inclusivamente contraídas. Porque depois vêm penalizar, e já começaram a penalizar, e vão penalizar mais se nós continuarmos a insistir que nós não queremos auditoria internacional, basta-nos auditoria nacional. Não. O dinheiro de quem é? E tem lá regras. Aliás, aqui os órgãos de informação têm uma cota à parte também nesta responsabilidade, digamos, cívica. É que os cidadãos, e alguns não cidadãos só, são mais cidadãos que os outros, por uma questão de ignorância, dizem o que dizem. Há regras. Dura lex, sed lex. Isto é um princípio do direito. Dura é a lei, mas é a lei. E pelo princípio de Feuerbach, essa lei tem que estar posta antes de eu contrair as dívidas, para eu conhecê-la, para ela mesmo depois cair em cima de mim se eu for a violá-la. Então, a auditoria vai trazer-nos esta identificação e demonstração. Vamos saber no governo anterior quem é quem dentro desta fraude. Agora, há aqui uma coisa que até já ouvi dizer, já vi escrito e tudo mais. Ah, não, porque o presidente da República está renitente porque ele também está com um... Não, vamos por partes. Ele tem imunidade, mas a imunidade não quer dizer que ele não possa responder. Mas temos que ir à Constituição e vamos ver que ele está livre de tomar uma posição perante isto. Responsabilidade criminal por crimes praticados no exercício das suas funções. Acontece que o presidente da República atual não praticou nenhum desses crimes nas suas funções de presidente. Era ministro da Defesa. Pelos crimes praticados fora do exercício das suas funções, o presidente da República responde
perante os tribunais comuns no termo do seu mandato. Portanto, ele não tem problema nenhum para avançar aqui. Ele, quando muito, está a ser forçado a não avançar, porque aquele já não tem a foro especial, não tem a imunidade. O presidente Guebuza, ex-presidente Guebuza, na altura, era ele o chefe de governo, os Changues e outros de que se falam, só tem a foro especial. O Changue como deputado agora, o presidente Guebuza como ex-presidente da República, tem um foro especial, mas não tem imunidade. Então, vai depender, inclusivamente, pode-se dar o caso muito bem, já se identificou a fraude, quem são as pessoas que se beneficiaram do dinheiro que não foi para comprar os materiais relativos àquelas empresas. Muito bem. Há uma primeira atitude, né, até como uma medida cautelar, que é a cassação dos dinheiros que ainda existem líquidos, cassação, congelamento, para depois repatriar-se, se estiverem fora, e depois, aqueles que tiverem sido aplicados, nas coisas aplicadas, há também uma apreensão preventiva que mais tarde vai reverter a favor, portanto, do próprio Estado, não é? Que é a figura de confiscação desses bens. A verdade é que tem que se perseguir este dinheiro, que é para, pelo menos, mitigar esta pena ao povo. Porque é verdade que se diz aí assim que nós com carvão, com petróleo, com não sei o quê, vamos pagar. Não, 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 não. Vamos pagar o que nós não sabemos, o que nós nem sequer aplaudimos. Pelo contrário, não sei o que é que estão a fazer a sociedade civil, né? Os partidos, mesmo não representados na Assembleia, o partido representado na Assembleia, porque uma das coisas que já devia ter feito é requerer a declaração de inconstitucionalidade desta dívida, porque foi com violação ao artigo 179. E a única coisa que o gabinete podia fazer, ou pedir demissão, ou em menos de 2 dias, tem que declarar inconstitucional a dívida. E declarar inconstitucional. Então nós não somos obrigados a pagar uma dívida inconstitucional. Daí que os donos da dívida terão que ser chamados a qualquer altura. Pode, ao nível do governo do dia, não se decidir nesse sentido, desde que se chegue a uma conclusão de que os responsáveis da dívida são estes e aqueles outros. Se não forem responsabilizados, há de haver levantamento para se responsabilizar. Acredito eu. Pois, o FMI vai trabalhar, portanto, esta delegação do FMI, esta equipe do FMI que vem em Moçambique, o que já está em Maputo, vai trabalhar junto à Procuradoria-Geral da República, que durante este período não trouxe, portanto, os elementos que se pretendem que venham, portanto, à tona. Aliás, até porque a Procuradoria esclareceu que está a trabalhar, o Vice-Procurador-Geral da República concedeu aquela conferência de imprensa com toda a pompa e circunstância, dizendo, portanto, lançando os dados. Julga que com esta equipe do FMI a PGR estará ainda mais pressionada em trazer ou a trazer esses elementos todos, alguns dos quais, portanto, o Dr. Frangulos aqui clarificou ou aclarou? Bom, um dos passos que até vem no comunicado, faz parte das medidas do FMI, é com a Procuradoria-Geral da República desenharem os termos de referência. Isto é, a auditoria, que passos vai dar? O que é que vai fazer? Mas no fim do dia, a auditoria é uma auditoria independente. Portanto, não estará na dependência da Procuradoria. Nem, mesmo nos termos de referência, vamos parar para ver, porque vão se tornar públicos, não são secretos, vão se tornar públicos os termos de referência. Acredito que, inclusivamente, em algumas ações, sobretudo as de auditoria financeira e tudo mais, é independente, não precisa de lá estar uma presença nessa atividade, o Ministério Público. Eles estarão livres de fazer a atividade independentes da Procuradoria. O resultado é que vai dar ao processo.
o resultado. Já não é possível falsificar o resultado, viciar o resultado. Não. A entidade do FMI, de uma maneira independente, vai fazer auditoria forense. É forense. Porque se trata de uma atividade que visa a fraude. E a fraude lesou a legislação. E a palavra forense vem exatamente da lei. Esta fraude, estes créditos, foi com violação à lei. Por isso a auditoria pode não pôr lá forense, mas é forense internacional, porque é feita por uma entidade internacional ou exterior ao país. Portanto, eles o que vão fazer no fim é pegar no resultado. Já estamos satisfeitos, já fizemos, é isto, inclusivamente recomendações e tudo mais, e depois chegam na instituição que lhe designou e entregaram o resultado, o relatório. Portanto, a Procuradoria é o órgão, não é? A entidade com que eles vão se relacionar nesta atividade forense que vão fazer, mas não vão fazer na dependência. E mais, da regra geral, não é? Esta auditoria vai ser independente, designada pelo FMI, vai se fazer às expensas do auditado. Isso não vai dizer, não, nós não vamos pagar. São regras. Está claro. Doutor António Fragoso, em média, quanto tempo leva, portanto, uma auditoria desta natureza com esta dimensão? É impensável. Ainda bem que nem tem prazos, como nós temos prazos de instrução de processos e companhia limitada. Não é possível calcular, porque depende, não é, não digo cientificidade, mas depende dos mecanismos tortuosos que os dinheiros tiverem tomado. Daí que vais fazer um trabalho com conexão com outras supervisões bancárias dos bancos que concederam os dinheiros, dos bancos para onde, os chamados bancos ACO, para onde foi o dinheiro, não é? Dos bancos ADQUEM, portanto, de onde saem as dívidas, para onde foram, os caminhos que tomaram. Ouvimos aqui por alto que compraram armas, compraram barcos, compraram não sei o quê. Então, terão que se perseguir, porque este dinheiro todo seguiu mecanismos bancários. Não saiu na boca de caixa do ATM, não. Então, haverá aqui uma atividade, toda ela coordenada, interbancária, através das supervisões bancárias e dos créditos e tudo mais. Mas, por aí, não se pode calcular, eu não quero cometer nenhum erro, nem de arbitrar quanto tempo, mas que não vai ser tão pouco tempo, é verdade que não vai ser muito pouco tempo. Doutor António Fragoso, muitíssimo obrigado por ter aqui para estes comentários, para estas análises e ter-nos ajudado, portanto, a olhar para estes três temas, o diálogo político, o processo de descentralização e as propostas foram apresentadas pelo MDM, também, portanto, as reformas defendidas no atual sistema de governação por parte do Dr. Teodato Unguano e também a chegada da equipe do FMI a Maputo. Muitíssimo obrigado e eu espero por si na próxima semana. Obrigado. Pois, saímos agora para um breve intervalo, voltamos já a seguir e vamos pautar as principais notas informativas do dia de hoje. Até já.